Olá, meus amigos, minhas amigas, vamos continuar nosso mini curso, não é uma aula, isso aqui é um mini curso sobre a Lei 12.527. Na altura do campeonato, nós já estamos no capítulo 4º, nós sabemos que nós temos aí 6 capítulos e faço uma chamada especial para vocês. Neste capítulo, nós vamos tratar das restrições de acesso à informação, Professor, quais são essas restrições? 2 tipos de restrições. Aquelas informações que são protegidas por sigilo, ok? E as outras informações que são consideradas informações pessoais, né? Então, esses aqui são os dois tipos, né, os 2 blocos de informações que são sujeitas à restrição. Professor, por que sujeitas à restrição? Primeiramente, você tem que entender na altura do campeonato que essa aqui é uma lei que está regulando o quê? O direito constitucional de acesso a informações, ou seja, regra geral. Qual que é a regra geral? A regra geral é todo mundo pode ter acesso a todas as informações produzidas pelo setor público, mas nós temos um tipo de informação que é para assegurar a própria proteção do Estado e a sociedade, que elas serão protegidas por um tempo determinado, fora as informações pessoais. Ou seja, é o capítulo que eu digo para vocês, sem dúvida nenhuma, meus amigos, sem dúvida nenhuma, né? É o capítulo na qual nós temos aí mais exercícios, é o capítulo de maior incidência de questões de prova. Inclusive o seguinte, nessa aula nós temos aí 35 slides, dos 35 slides, vocês podem ter certeza que nós vamos resolver 10 questões de concurso. Por quê, professor? Porque é o mais cobrado. Ou seja, nesse capítulo, se você estiver aí um pouquinho cansado, com sono, para o vídeo, vai descansar, vai refrescar um pouquinho a cabeça, o corpo, dá uma respirada depois e vem assistir esse vídeo porque é muito importante, ok? Vamos lá. Então, este capítulo ele é organizado em 4 sessões. A primeira sessão traz sobre as disposições gerais. O segundo, da classificação da informação quanto o grau e o prazo de sigilo, né? O grau de sigilo nós já sabemos, são 3 graus de sigilo, reservado, reservado, secreto e ultrasecreto, e o prazo do sigilo, né? Por exemplo, reservado, 5 anos, secreto, 15 anos, e ultrasecreto, nós temos aí 25 anos. Na seção 3, nós vamos trabalhar da proteção e do controle da informação sigilosa. A seção 4, dos procedimentos de classificação, reclassificação e desclassificação, ou seja, não é qualquer autoridade, não é qualquer pessoa que pode classificar uma informação, por exemplo, como uma informação de ultrasecreta. Tem as pessoas, tem as autoridades competentes para classificar determinada informação. E, finalmente, a seção 5 trata das informações pessoais, ou seja, o capítulo 4º é o capítulo mais longo, o capítulo de maior conteúdo, são 5 sessões aí para vocês, ok? Vamos lá, seção 1, vamos lá. Primeiro, disposições gerais. Eu vou ler, vamos ver se vocês conseguem entender. Tem pegadinha aqui, hein? Presta atenção. Não poderá ser negado acesso à informação necessária à tutela judicial ou administrativa de direitos fundamentais. Professor, não estou entendendo, professor. Vamos lá. O que o legislador quis dizer nesse artigo? Vamos lá. Juízo de valor. Vem comigo, pensa. Primeiro, regra geral. Todo mundo tem direito à informação. Essa é a regra geral. Algumas informações vão ter o quê? Acesso restrito. São aquelas classificadas com grau de sigilo, ok? Ok. O que fala aqui? Não poderá ser negado acesso à informação necessária à tutela judicial ou administrativa de direitos humanos. Ou seja, eu, professor Luiz, tenho uma demanda judicial, uma tutela judicial, e eu preciso de uma informação que está classificada como reservada. Lá na justiça, eu preciso dessa informação para quê? Para provar que eu sou inocente, estou sendo acusado pelo Ministério Público, por exemplo. O que acontece? Neste caso, tá certo? O único caso que é quebrado o quê? A proteção da informação classificada como informação sigilosa. Então, preste atenção, isso aqui é a exceção da exceção. Nós estamos estudando qual capítulo? Nós estamos estudando aqui, o capítulo das restrições de acesso à informação.
Ou seja, aqui vai regular todas as situações de quê? Todas as situações que envolvam restrição, mas que para o exercício da tutela judicial ou administrativa de direitos fundamentais, você pode, aí o Estado não pode negar o acesso a essa informação. Atenção, essa é a única exceção e isso cai muito em concurso. Bacana entender o que está escrito aí, qual que é o significado do legislador. Parágrafo único, muito importante também. As informações ou documentos que versem sobre condutas que impliquem violação de direitos humanos praticados por agentes públicos ou a mando de autoridade pública não poderão ser objeto de restrição de acesso. Então está aqui para vocês, né, alguma informação que foi classificada, por exemplo, como sigilosa, só que essa informação ela violou o quê? Os direitos humanos. Se há violação dos direitos humanos, e não interessa qual tipo de informação, ela não poderá ser classificada com grau de sigilo. Então está aqui para vocês, o capítulo começa aí com duas exceções fundamentais. A primeira exceção fundamental, que para o exercício da sua defesa, necessária a tutela judicial ou administrativa de direitos humanos, não pode ser negado o acesso à informação, mesmo que a informação esteja protegida com grau de sigilo, esteja protegida com sigilo. E o parágrafo único diz o seguinte, olha, não tem proteção à informação aquelas informações que impliquem desrespeito aos direitos humanos por agentes públicos ou a mando de autoridades públicas. Bacana? Fechou, né? Ótimo. STJ, CESP 2015, analista. De acordo com a legislação em vigor, não poderá ser negado o acesso à informação necessária à tutela judicial ou administrativa de direitos fundamentais. Ou seja, essa questão é uma questão que está prevista na Lei 12.527, nós já lemos isto, né? É uma lei que está rigorosamente prevista no artigo 21 da lei. Só fazendo uma leitura da lei do artigo 21, está aqui, ó, caput da lei, ó, não poderá ser negado acesso a informação necessária à tutela judicial ou administrativa de direitos fundamentais, né? Ou seja, o que está dizendo aqui? Essa questão está correta, só para reforçar um pouquinho mais, se você precisa de alguma informação e essa informação esteja aí classificada com grau de sigilo, se essa informação que você precisa é para se defender na justiça, para a tutela judicial ou administrativa de direitos humanos, não pode ser a ela negada essa informação para você. Somente para você, nesse processo, não pode ser negada a informação. Bacana? Questão correta. Quem estuda aqui no LAC acerta todas as questões, com certeza, né? Bacana? Vamos lá, continuando. Artigo 22. O disposto nessa lei não exclui as demais hipóteses legais de sigilo e de segredo de justiça, nem as hipóteses de segredo industrial decorrentes da exploração direta de atividade econômica pelo Estado ou por pessoa física ou entidade privada que tenha qualquer vínculo com o poder público, né? Ou seja, nós temos outras situações, principalmente situações aí de comércio, situações da atividade econômica, que existe o tal do sigilo industrial, segredo industrial, tá? O segredo industrial. Por exemplo, quero dizer para você, não exclui demais hipóteses de sigilo, né? A fórmula da Coca-Cola, né? A fórmula da Coca-Cola, ela é guardada sob 7 chaves, não é isso? É um sigilo aí, é um segredo decorrente a um segredo industrial. Então não exclui, né? Então essa informação, inclusive essa informação é do particular, então ele tem um direito aí de privar o acesso a essa informação. Bacana. Para a seção segunda seção da lei, né? Agora a gente vai tratar para vocês o seguinte, ó, da classificação da informação quanto ao grau e os prazos de sigilo, né? Ó, quanto ao grau, nós já sabemos, são 3 graus, né? Prazo de sigilo, também já sabemos, 5, 10 e 25. Bacana? Vamos lá. Artigo 23. São consideradas imprescindíveis à segurança da sociedade e do Estado e, portanto, passíveis de classificação as informações cuja divulgação o acesso irrestrito possam, né? Ou seja, vamos lá, regra geral, informação deve ser pública, exceto aquelas informações que são imprescindíveis à segurança da sociedade e do Estado. Então, essas informações poderão passar por graus de quê?
de classificação quanto ao sigilo. Bacana? O que diz o artigo 23? O artigo 23, ele vai dizer o seguinte, o artigo 23 ele vai dizer quais as situações, quais os tipos de informações que serão sujeitas aí à aplicação do sigilo, ou seja, eles vão tratar de forma reservada, elas vão ser restritivas, não vão ser divulgadas por um determinado tempo. Professor, por que isso aqui é importante? Isso aqui é muito importante, sabe por quê? Isso aqui é uma defesa para a democracia. Imagine só, né, um ministro de Estado aí tendencioso, né? Ele comete aí, tendencioso, né? Tem algum documento, que esse documento aí, ele possa, inclusive, reincriminá-lo, né, judicialmente. O que ele fala? Para não dar acesso à publicidade a esse documento que vai estar formando prova contra o cara chega lá e decreta, classifica como o quê? Como documentos aí, como documentos ultrasecretos. São 25 anos, né? O que acontece, cara? Ultrasecreto, pronto, acabou, esse documento não vai ser público, né? E aí? Aí daqui 25 anos nem sabe se o cara estará vivo. Então, para isso, o legislador sabiamente definiu em algumas hipóteses, quais são as hipóteses na qual esses documentos serão aí sofrer a restrição. São poucas hipóteses. Primeira, pôr em risco a defesa e a soberania nacionais ou a integridade do território nacional. 2, prejudicar ou pôr em risco a condução de negociações ou as relações internacionais do país, ou as que tenham sido fornecidas em caráter sigiloso por outros estados e organismos internacionais. Terceira situação, pôr em risco a vida, a segurança ou a saúde da população, oferecer elevado risco à estabilidade financeira, econômica ou monetária do país. Em relação a esse item 4 aqui, muitas informações aí produzidas pelo Banco Central do Brasil são informações aí que têm um certo grau de sigilo, né? Por quê? Porque se essas informações forem divulgadas não no momento correto, pode ocasionar o quê? Elevado risco à estabilidade financeira, econômica e monetária do país. 5. Prejudicar ou causar risco a planos ou operações estratégicas das Forças Armadas. Prejudicar ou causar risco a projetos de pesquisa e desenvolvimento científico ou tecnológico, assim como a sistemas, bens, instalações ou áreas de interesse estratégico nacional. 7. Pôr em risco a segurança de instituições ou de altas autoridades nacionais ou estrangeiras e seus familiares. Ou, finalmente, item 8, comprometer atividades de inteligência, bem como de investigação ou fiscalização em andamento relacionadas com a preservação e repressão de infrações, né? Ou seja, na condução do inquérito policial, está protegido pelo sigilo das informações, inclusive isso está no Código Processual Penal. Bacana? Então é o seguinte, o artigo 23, ele trouxe o seguinte, olha, as informações que serão classificadas como sigilosas, tá certo? Só podem ser nesses casos. Então você tem o quê? 8 hipóteses para você decorar, que são essas informações, que são motivos que podem ensejar o quê? Motivos que poderão ensejar o quê? Restrição de acesso às informações. Artigo 24. Artigo 24, ele já vai tratar qual é o grau, quais são os graus, perdão, que de sigilo que essa informação pode receber. A informação em poder dos órgãos e entidades públicas, observado o seu teor e em razão de sua imprescindibilidade à segurança da sociedade ou do Estado, poderá ser classificada como ultrasecreta, secreta ou reservada. De novo, ultrasecreta, secreta e reservada. Gente, atenção, maior potencial de questões, maior probabilidade de ser cobrado em prova é esse cara aqui, tá? Isso aqui, quem diz é a estatística. Professor, e aí? Aí eu tenho que fazer para vocês, tá? Um comentário muito interessante. Vou fazer o comentário com a questão em seguir. Vem comigo. Questão CDF, né? CESP 2017, cargo de técnico. Vem comigo. Com relação ao grau de sigilo, os documentos podem ser classificados como ostensivos, reservados, secretos ou ultrasecretos, né? Então vamos lá, né? Relação,
grau de sigilo. Professor, o grau de sigilo está na Lei 12.527, ok? De 2011. Só que é o seguinte, cara. Essa Lei 12.527, vem comigo essa explicação importante, ela revogou aqui, tá? Ó, os artigos 22, 23 e 24 da Lei 8.159. Esses artiguinhos aqui antes que tratavam sobre a classificação do grau do sigilo. Ou seja, antes a classificação do grau do sigilo era reservado, ostensivo, secreto e ultrassecreto. Com o advento dessa outra lei aqui, da lei atual que está vigorando, eles são classificados como reservados, secretos e ultrassecretos. Ou seja, esses documentos que eram classificados como ostensivos não existem mais. Então, o aluno que estuda aí com documentação, com material antigo, né, ele errou essa questão. Então, errou por isso, porque não tem hoje, na legislação atual, essa possibilidade dos documentos serem ostensivos, bacana, ostensivos. Ou seja, a questão está errada por esse detalhe. Lembra-se, questão de 2017, cara, né? A lei foi de onde? A lei foi de 2011, já temos um tempo considerável aí de vigência dessa lei. Bacana? Fechou, né? Continuar. Parágrafo 1º. Então, o caput desse artigo ele definiu quais são os graus, quais são os tipos de classificação do sigilo. São 3, né? Nós já sabemos, reservado, secreto e ultrassecreto. O parágrafo 1º vai definir quais os prazos, né? Então, os prazos, vamos ler aqui, os prazos máximos, prazos máximos, não significa dizer que toda a informação classificada terá o prazo máximo, né? De restrição de acesso à informação, conforme a classificação prevista no caput, vigoram a partir da data da sua produção e são os seguintes. Primeira coisa, professor, quando que passa a valer, quando que passa a contar o prazo? A partir da sua produção. A partir da sua produção, gente, Detalhe importante, concurseiro, o cara que está acostumado a fazer prova de concurso, já sabe que isso aqui você tem que tomar atenção, né? Ultrassecreta, prazo máximo, 25 anos. Secreto, prazo máximo, 15 anos, né? Reservado, prazo máximo, 5 anos. E aí, professor? E aí que você tem a obrigação total de saber disso, porque, como disse, muitas questões de concurso costumam cobrar isso. Gente, questões são fáceis, só basta você memorizar. Quer ver? Vamos fazer algumas aí. CDF CESP 2017, cargo de técnico. A informação sigilosa é aquela submetida temporariamente à restrição de acesso público. Exatamente. Olha só, né? Informação sigilosa, sabemos que a regra geral preceito constitucional geral, todo mundo, não existe informação restrita, né? E se tiver alguma informação restrita, ela tem que ser classificada como um grau de sigilo, que são 3 graus de sigilo. Qual que é o primeiro grau de sigilo? O primeiro grau de sigilo é reservado, o segundo secreto, depois ultrassecreta. Então, essa informação que é classificada como reservada, ou secreta ou ultrassecreta, ela é temporariamente. Em relação aos prazos, acabei de falar para vocês, reservada no máximo 5 anos, sigilosa 15 anos e ultrassecreta 25 anos, né? Então a questão está absolutamente correta. Próxima questão, informação, MPOG CESP 2015, cargo de analista. A informação, quando classificada na categoria secreta, olha aí, categoria secreta, permanece por 15 anos com restrição de acesso, né? Aí o que acontece, né? Essa questão aqui o examinador considerou correto, né? Mas para ficar 100% correto, permanece com, né, até 15 anos. Aí estaria 100% correto, né? Que quando ele fala aqui por 15 anos, né, significa dizer que toda a informação secreta serão 15 anos. Não é bem assim, tá? Não é bem assim. Por quê, professor? Quando cessar aqueles motivos, né,
motivos que levam a decretação, a classificação como secreta, ela vai perder aí essa proteção. Então, o examinador considerou essa questão correta, mas eu faço essa observação para vocês, porque aqui você tem que aprender tudo sobre isso. Bacana? Vamos lá, continuando. CDESP, CESP 2017, cargo de técnico. De acordo com a lei. Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho, estou aqui para fazer um convite muito especial para você, você que nos acompanha aqui no YouTube, nós aqui da Lá Concursos, nós montamos essa playlist específica, pontual para o concurso da Secretaria de Estado de Educação do Estado de São Paulo, Governo de São Paulo, SP 2018/2019, para o cargo de oficial administrativo. Aqui você tem aí 80 vídeos, né? Claro que esses vídeos são demonstrativos, você tem aí uma pequena parte das videoaulas, né? Mas isso já ajuda muita gente. E se você quiser assistir o final dessa videoaula, se você quiser fazer o nosso curso completo, super atualizado, super competitivo, com melhor custo-benefício, eu convido vocês para acessarem o nosso site, laconcurso.com.br. Tem um link aqui embaixo para a efetuação da matrícula, tem um link aqui embaixo também para você já clicar e ir direto para o nosso atendimento no WhatsApp para maiores esclarecimentos e maiores informações. Bacana? Então espero vocês aqui na Lá Concursos. Eu peço licença aí pela minha intromissão, mas faz parte do ofício. Então está aqui o nosso curso completaço para vocês aqui, 10 parcelas de R$ 25. Aqui são 120 dias de acesso para a galera aí, pode assistir quantas vezes quiser e na hora que desejar. Espero vocês! Clique lá.